Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido-vos a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler do capítulo 1, versículos 1 a 5. E em outra oportunidade voltaremos a falar de João 1 a 5. Faremos uma pequena introdução hoje sobre Jesus, o Verbo de Deus, o Filho eterno de Deus. João, capítulo 1, versículos 1 a 5. Diz assim as Escrituras: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Somente até aqui. Meus irmãos, o apóstolo João, mais do que os outros evangelistas que falaram sobre a vida de Jesus, ele nos trouxe relatos sobre a divindade de Jesus Cristo. E neste prólogo, neste início, João, ele já dá o rumo daquilo que ele vai apresentar em todo o Evangelho, o livro escrito por ele. E ele vai apresentar, então, Jesus como sendo o Verbo, né? O Verbo de Deus, que estava no princípio com Deus, e que era, de fato, o próprio Deus, como nós já podemos ver logo no início do Evangelho. Depois de falar que Jesus é o Verbo, e que ele foi o agente ativo na criação e também o doador da vida, ele anuncia no seu evangelho de forma magistral, né, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e também nos deu vida. Ele é o doador da vida. E que ele habitou entre nós cheio de graça e verdade. E por isso vimos a glória como unigênito Filho de Deus, né? O unigênito do Pai. Isso está lá no versículo 14, lá na frente. Então, olhando para este prólogo que João faz acerca da sua carta, do seu evangelho, nós podemos destacar aqui alguns pontos importantes sobre este Verbo de Deus, Jesus sendo o Verbo de Deus. Mas ainda, falando um pouquinho mais do evangelho de João, para a gente conhecer este livro que narra, como eu disse, a divindade de Cristo, no seu evangelho, João apresenta Jesus, então, como o Verbo de Deus que sempre existiu, e sempre existiu desde a eternidade, e desde a eternidade estava com Deus, e ele se fez ser humano, mostrando, então, o amor de Deus Pai, e mostrando a verdade de Deus aos homens. João, no seu propósito, ao escrever o evangelho, e ele tem um propósito definido, de fato, que é apresentar Jesus como o Filho de Deus, o Messias, que é o Filho de Deus. E por isso que todo o Evangelho vai sempre apontar para Jesus sendo Deus. Diferentemente dos outros evangelhos, os outros 3 evangelhos que narram a biografia de Jesus, mas apontam para uma outra característica que não essa de João. E, por exemplo, no Evangelho de Marcos, a ênfase do apóstolo é mostrar que Jesus é rei. Por isso, no início do Evangelho de Marcos, nós temos lá a genealogia em Abraão, para mostrando aos judeus que Jesus Cristo ele é rei. Mas Mateus estava então preocupado em mostrar que Jesus era de fato um judeu, que ele era o rei dos judeus, o legítimo herdeiro do trono de Davi. Por isso, inicia-se aí na genealogia em Abraão. Já Marcos, o evangelista, ele mostra Jesus como servo e escravo. E servo e escravo não tem genealogia, né? Servo e escravo não possui uma genealogia entre os homens. Lucas, o evangelista, ele mostra Jesus como o Salvador. E esse Salvador, ele tem uma genealogia que vai até Adão. Ele é o filho do homem. Jesus veio de Adão. Então, mostrando para os gentios que Jesus, ele é o filho do homem.
E João, ele sai dessa perspectiva biográfica mostrando a humanidade de Jesus para apontar para a divindade de Jesus. A ênfase de João, então, é mostrar: Jesus é filho de Deus. Ele não tem genealogia, ele não possui início e nem fim. Como diz lá em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, ele não tem pai nem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de dias. Foi semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre, apontando aí para Melquisedeque. Então, João, o seu propósito, ao falar da divindade de Cristo, ao falar que Jesus é Deus, que ele é o verbo que estava com Deus e todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, o propósito de João é ensinar que por meio da obediência ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, podemos conhecer Deus, ter comunhão com ele e nos tornarmos salvos por ele. E João tinha um propósito que depois, nas suas 3 cartas, vai ficar muito mais claro, porque naqueles dias começaram-se a surgir muitos anticristos, muitos falsos mestres, e que disseminavam entre os crentes falsos ensinamentos sobre a pessoa de Cristo. Nós falaremos isso em uma outra oportunidade, sobre o gnosticismo e as suas ramificações, o que eles ensinavam acerca da natureza de Cristo. E este mal perdurou durante alguns séculos, apontando ali se Jesus era realmente homem ou se ele era ou somente Deus. Uns apontavam que ele não tinha natureza divina e outros apontavam que ele só tinha a natureza divina. Nós vamos chegar a isso mais à frente em outra ocasião para falar realmente dessas disseminações entre o povo de Deus. Mas João quer mostrar o amor do Salvador por toda a humanidade por meio do sacrifício de Cristo. João, então, ele tem este propósito definido para que os leitores da sua carta entendam de fato que Jesus é o Filho de Deus. E já nessa primeira parte, então, João trata principalmente dos milagres que Jesus fez. Do capítulo 1 ao capítulo 11, João vai mostrar aí os milagres de Jesus, milagres que só Deus faz. Esses milagres são sinais, isto é, mostra que Jesus Cristo é realmente Deus, porque ele faz coisas que só Deus pode fazer. E talvez para os judeus, o maior milagre visto ali foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro sendo ressuscitado dentre os mortos, mostrando que Jesus tem também autoridade sobre a vida e sobre a morte. João, então, mostra na sua carta, relata isso aos leitores, que aquele homem de Nazaré não era um simples homem nascido de uma mulher, que tinha uma família e que habitou entre nós. Ele era o Filho de Deus, o Verbo de Deus. E ele vai mostrar desde o seu versículo 1, porque João começa com essa ideia, né, da manifestação do Filho de Deus, o Verbo de Deus, que ele já existia. Diferentemente do que os falsos mestres ensinavam, que Jesus, ele sendo homem, ele passou a existir, ele era um grande profeta, que Deus era com ele, e ele fazia todas as coisas porque o Espírito de Deus era com ele, e usam a terminologia que Jesus tinha Deus dentro dele. Na verdade, o Evangelho de João mostra que ele era o próprio Deus que sempre existiu. Não era alguém que passou a existir e se tornou Deus. Ele sempre foi Deus. João começa a dizer isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, João mostra a maior representação de Deus na Terra. Nós já falamos isso outrora. Deus, no passado, falou com os pais, falou-nos através dos pais, falou depois através dos profetas. E Hebreus vai dizer que hoje ele nos fala através do Filho. Jesus Cristo, então, é a exata expressão de Deus, a maior revelação de Deus ao ser humano. E João mostra isso já
na sua primeira parte do Evangelho, mostrando, ele sempre foi Deus. Ele estava com Deus quando tudo estava sendo criado. João está levando os seus leitores ao princípio da Bíblia Sagrada, ao princípio dos escritos, quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra. João está querendo dizer para os seus leitores que lá no princípio, quando Deus cria os céus e a terra, Jesus está junto. Jesus está criando todas as coisas, e ele vai dizer isso mais à frente. O fato de que o Verbo estava com Deus expressa o quê? Um relacionamento íntimo do Filho com o Pai. E essa é uma ideia que o Evangelho traz de um relacionamento muito íntimo mesmo, alguém que sempre esteve junto, nunca deixou de andar junto. Por isso, João usa esta palavra, né, verbo, a palavra de Deus. Quando Deus fala, é Jesus quem está agindo, criando todas as coisas. No versículo 2 e 3, continuando ainda, João diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Cristo, nosso Senhor, ele não veio se tornar uma pessoa ou o Filho de Deus em algum momento da história humana. Ao contrário, o Pai e o Filho sempre existiram e tinham um relacionamento único. E essa é a ideia que João vai defender no seu evangelho, e de novo, lá nas cartas, mostrando a unidade, mostrando que Deus, o Pai e o Filho são um. Isso nós falamos quando narramos o evangelho de João 14, quando os discípulos estão tristes, estão desconsolados porque a morte de Jesus está sendo anunciada pelo Mestre. E eles então se encontram angustiados e perplexos, e Jesus os consola, dizendo para ele: não fiquem angustiados, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, e para onde eu for eu vos levarei. E mais à frente, Jesus vai consolar os discípulos, mostrando que quem vê, quando Tomé questiona Jesus, né, falando: olha, Senhor, mostra-nos o Pai, Jesus vai dizer: Tomé, eu sou Deus. Eu sou o Pai, eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai. O consolo de Jesus para os seus discípulos era mostrar que o Filho é o igual ao Pai, é da mesma substância que o Pai. Ou seja, o Filho e o Pai são Deus. E a ideia de João é mostrar realmente isso, que Cristo não surgiu aleatoriamente na história, que ele não é um profeta enviado por Deus como os demais profetas no Antigo Testamento, que ele não apareceu neste ponto da história por aparecer, mas ele sempre existiu. Esse atributo, eternidade, nós lembramos que é um atributo único e exclusivo de Deus. Nenhum anjo, nenhum ser humano ele é eterno ou autoexistente. Jesus Cristo ele tem o mesmo atributo de Deus. Nós chamamos isso de atributo único ou incomunicável. Então, João mostra, com essa expressão que o Verbo estava com Deus, uma indicação de pessoas dentro de uma unidade que nós chamamos de Trindade. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas dentro da divindade, que nós chamamos de Deus. Portanto, os três são Deus. Não são separados. Não existe três deuses. João está dizendo: Jesus é Deus. Ele é eterno como Deus. Ele é autoexistente como Deus. Ele não apareceu na história aleatoriamente. E com essa preposição com, João está sugerindo uma estreita intimidade do Filho com o Pai. E ele vai dizer que o Verbo era Deus no sentido mais pleno da palavra. Ele inicia e termina, né, este prólogo com esse altissonante, altissonante afirmação da divindade de Jesus. João, ele mostra aos seus leitores, do começo ao fim, que Jesus é Deus. Alguns hoje, vendo algumas
palestras recentemente sobre cristologia, alguns estão querendo mudar o termo, dizendo assim, não, Jesus não é, essa história de 100% Deus, 100% homem, né? Jesus, ele é 100% Deus que nunca deixou de 100% homem que nunca deixou de ser Deus. São terminologias que quando a igreja do primeiro século, principalmente no Concílio de Calcedônia, estabeleceu a divindade de Cristo e a sua humanidade 100%, para dizer que ele é plenamente homem e ele é plenamente Deus. Como Deus, Jesus, então, é igual ao Pai. Ou seja, o mesmo caráter, os mesmos atributos, ele faz as mesmas coisas que Deus Pai faz. Ele tem a mesma substância, ou a mesma essência que Deus Pai tem, e essa é a ideia de João. E João continua no 3 dizendo, então, todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, Jesus já existia, então ele participa de toda a criação. O tempo verbal nos aponta para uma existência eterna de Cristo antes da criação, antes que o mundo existisse. O mundo teve um início, nós lemos isso logo no primeiro versículo de Gênesis, capítulo 1. O mundo teve uma existência, né? Teve um começo. O mundo tem uma cronologia. Jesus, ele é antes de todas as coisas. Ele é eterno como Deus Pai é. E todas as coisas, João enfatiza que foram criadas por ele, por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o Deus Criador, ele é o Pai, com o Pai, ele participa da criação. O ensino bíblico das Escrituras nos mostram, então, irmãos, que Jesus, ele pode sim ser chamado de o Criador, embora o seu papel de redenção está tão claro nos Evangelhos, e o seu propósito de salvar o homem, por isso que Jesus vem, mas ele também é o Criador, e é confirmado por João, é confirmado pelo apóstolo. E ele continua então no 4, dizendo, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Um dos conceitos claros e tão fortes neste evangelho de João, e só neste evangelho nós encontramos então este conceito de vida por 36 vezes. Por 36 vezes, João lembra os seus leitores de que Jesus, ele é o doador da vida, ele é o autor da vida. Nenhum outro livro do Novo Testamento usa mais esse termo, vida, que Jesus é o doador da vida, do que o apóstolo João. A vida é uma dádiva de Cristo. Ele é, na realidade, a própria vida. E isso vai ficar muito claro depois nas cartas de João também e do próprio apóstolo Paulo, quando diz que ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Jesus, ele é o autor da vida, ele que nos deu a vida, ele que nos trouxe a vida. Versículo 5, João vai dizer, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esta ideia de João identifica que a vida que Deus compartilha com o ser humano, ela não pode estar em trevas. Quem está na escuridão não pode ter esta vida que Jesus Cristo dá. Isso vai ficar mais claro por quê? Porque o evangelho que nós vemos hoje, meus irmãos, não corresponde com o evangelho apresentado pelo apóstolo João, apresentado pelos discípulos de Jesus Cristo no Novo Testamento. Uma vez que Cristo nos deu vida, uma vez que ele gerou vida em nós quando nós estávamos mortos, nós precisamos andar agora como vivos, como quem está na luz, como quem recebeu esta vida para viver para a glória de Deus. Jesus veio a este mundo de trevas para trazer uma luz para aqueles que estavam em trevas, conforme diz Isaías no capítulo 9. O verbo de Deus pode ser compreendido ou pode ser traduzido por tomar posse, dominar, né? São palavras correlatas.
Sendo assim, as trevas não podem sobrepujar a luz. As trevas não podem vencer a luz. Isso, um exemplo claro disso é quando você chega em casa e está tudo escuro, você já sai procurando o quê? Um interruptor para clarear o local. E quando você aperta o interruptor, tudo fica claro, tudo fica fácil de achar. Ninguém consegue andar no escuro, ninguém consegue se achar no escuro. Por isso, Cristo trouxe luz para nós, para que a nossa vida fosse vivida para a glória dele e fosse clara e fosse visível o caminho em que os eleitos de Deus iriam andar. Jesus é a vida e a luz daqueles que se tornam filhos da luz. Quando os cristãos recebem esta luz, Cristo passa a ser então a luz que ilumina o caminho dos eleitos de Deus. Meus irmãos, nós não cremos numa transformação de vida de um evangelho que permite que ainda se ande em trevas. Nós não acreditamos nesses falsos evangelhos que pregam sobre Jesus ou falam sobre o Filho de Deus, mas que ainda permite que pessoas andem nas trevas, andando num caminho como se nunca houvesse sido clareada a sua vida. João está alertando aqui os seus leitores para que, uma vez que a compreensão de que Jesus Cristo é Deus, de que ele é o Criador, de que ele estava com Deus na criação, de que todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que se foi feito sem ele. Uma vez que há a compreensão que Jesus Cristo é Deus, não se pode mais andar sem esta verdade, sem este conceito. Não se pode mais andar em trevas. Uma vez que o caminho foi iluminado, agora é uma nova vida a ser vivida. Como eu disse, o propósito de João é fazer com que os seus leitores entendam isso e passem a viver o evangelho obedecendo a palavra do Senhor. Jesus veio a esse mundo para trazer luz, para que a compreensão de quem é ele fosse clara. E parece que ao longo da história, muitos se desviaram desse caminho. Desde o Evangelho nós vemos Jesus sempre questionando: quem é que os homens dizem que eu sou? E muitas coisas, assim como os apóstolos falaram ali, diversas teorias sobre quem era Jesus, hoje essa pergunta ainda continua se ecoando no mundo. Quem é Jesus para este mundo? É um profeta, como Maomé, como outros aí? É um grande ensinador, como os livros de autoajuda transmitem? Jesus o grande médico, Jesus o grande mestre, Jesus o grande sábio, o grande poeta, o grande arquiteto. Quem é Jesus para este mundo de hoje? É um grande guru espiritual? Quem é Jesus para este mundo? É um personagem judeu que viveu ensinando boas coisas, praticou o bem e fez alguns milagres usados por Deus? Quem é Jesus para nós? Para nós, o povo eleito de Deus, Jesus é Deus. Jesus é o Criador de todas as coisas. Jesus é o Salvador daqueles que um dia estavam em trevas. E em trevas permaneceriam se ele não gerasse a vida em nós. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter este conceito bem definido, ao qual o apóstolo João está tendo ao escrever esse evangelho, que aqueles que lessem, entendessem que Jesus não é apenas rei dos judeus, que Jesus não foi apenas servo, como o próprio Jesus diz: eu vim para servir. Não é apenas servo. Jesus, ele é muito mais do que rei, é muito mais do que servo. Jesus é Deus e é o nosso Salvador. E as trevas não podem jamais prevalecer contra ela. O enredo do Evangelho de João pode ser visto em
em termos de uma luta entre forças da fé em Cristo como Deus e da descrença da sua divindade. Isso, nos próximos sermões, nós traremos esta luta das trevas com a luz, ao passo em que os apóstolos vão mostrando Jesus como Deus, Jesus como Salvador, as trevas vêm mostrando Jesus, vem tentando tirar esta verdade da mente dos leitores, ou daqueles que ouviam a pregação sobre Jesus sendo Deus. Este contraste entre luz e trevas é o contraste, é um destaque deste evangelho. No evangelho de João, nós sempre vamos ver isso, a luz combatendo as trevas, a luz invadindo e clareando aonde está em trevas. E as trevas jamais prevaleceram e jamais prevalecerão contra a luz de Cristo. Meus irmãos, em meio a um mundo em trevas e sem Deus, e principalmente nos dias que nós vivemos, dias difíceis, dias em que as trevas querem de qualquer maneira se sobrepujar sobre a luz, com tantas heresias, com tantos falsos ensinamentos, com tantas coisas perversas acontecendo, com o falso evangelho tomando conta e dominando a mente dos incautos, em meio a este mundo em trevas e sem Deus, a afirmação de que Jesus é Deus nos ajuda a andar na luz e a viver na luz e a permanecer na luz. O mundo em trevas anda na contramão da verdade, anda na contramão da justiça, anda na desobediência a Deus. Quando nós olhamos para o cenário do nosso país, por exemplo, nós olhamos que o nosso país, como o nosso irmão Lucas bem citou na sua oração, precisa da luz de Cristo para que ele deixe de ser um povo desobediente, que pratica a injustiça e que nega a verdade. Quando nós olhamos, meus irmãos, e vemos uma corrupção sistemática no nosso país, ou sistêmica, melhor dizendo, no nosso país, e isso se tornando algo normal, quando nós percebemos, quando nós olhamos para cristãos que praticam as coisas e diz, não tem problema, Deus conhece o meu coração, Deus quer o meu coração. Quando nós olhamos para um espectro de um povo que se diz evangélico, mas não se importam com os pecados, não se importa com a sua vida imoral, negam a importância de congregar, já não leem mais as Escrituras, não têm prazer mais em ler as Escrituras, já não se dobram mais diante o mestre para falar com ele nas suas orações, trata o evangelho como algo sem valor. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que esse mundo precisa dessa verdade que João está trazendo, de que Jesus é Deus, de que Jesus é Deus de fato. O mundo está na contramão. Crer no verbo de Deus conduzirá o homem a se arrepender e a confessar os seus pecados com sinceridade diante daquele que é Deus. E ele sim poderá obter o seu perdão e a salvação. Crer que Jesus é Deus, meus irmãos, vai dar a condição do pecador e daqueles que cometem pecado a se arrepender sinceramente do seu pecado, a se arrepender sinceramente da vida em que leva e que caminha, essa vida em trevas. Crer que Jesus é Deus fará a diferença neste mundo pecador que nós vivemos. Desta forma, meus irmãos, o homem não precisa então se preocupar em ser condenado à morte de acordo com a lei quando ele pecar, se houver o reconhecimento de que Jesus é Deus, porque somente Jesus pode libertar o homem da escravidão e das algemas da lei. A obra que Jesus Cristo, como Deus, fez no ser humano, ela vai revelar
quem realmente está do lado da verdade, quem realmente está andando na luz, quem realmente crê que Jesus Cristo é Deus, e aqueles que vivem uma vida hipócrita, uma vida uma vida dupla e que anda em trevas. O Evangelho de João, então, ele traz essa verdade que parece tão clara e parece tão óbvia na teoria, mas ela precisa ser vivida na prática, irmãos. Se nós olharmos e lermos esse texto 10 vezes, nós vamos dizer, é muito óbvio, para mim está muito claro, mas eu preciso viver na prática isso aqui. O intuito de João é que os crentes obedecessem a Deus, obedecessem a Cristo como Deus, que vivessem uma vida na luz, como de fato, crendo que Jesus trouxe a luz àqueles que andavam em trevas. Meus irmãos, que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos ajude a compreender esta verdade tão clara nos evangelhos, mas tão pouco vivida na prática do povo de Deus aqui na terra, da igreja local. Que o Senhor Jesus nos ajude a compreender isto e nos arrepender de todos os nossos pecados, a não viver nas trevas achando que estamos vivendo na luz. Se assim for, hoje é um bom dia para confessar os nossos pecados ao Senhor e se arrepender de todos eles e reconhecer que nós estamos diante de Deus, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. E Ele pode nos perdoar de todos os pecados, porque Ele é Deus. Oremos ao Senhor.